Quanto é produzido de soja, quanto é plantado e quanto é preservado do meio ambiente? Essa questão, essa equação tem levantado muito debate no Brasil entre ambientalistas e produtores rurais. Essa discussão gerou uma audiência pública que vai acontecer hoje à tarde no Teatro da Assembleia Legislativa, um debate importante que vai ajudar na conscientização a respeito desse tema. E os números me surpreenderam. A quantidade de área que é protegida no estado do Piauí está acima do que determina a legislação. Eu vou conversar aqui no estúdio com o vice-presidente nacional da AproSoja, o vice-presidente da AproSoja Brasil, Dr. Galvão, que está aqui ao meu lado, e também com o Dr. Gustavo Espadotti, ele que é pesquisador da Embrapa e que fez um levantamento a respeito deste assunto. Antes de mais nada, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos aqui ao Jornal do Piauí. Dr. Gustavo Espadotti, hoje o Piauí planta quanto e preserva quanto da Mata dos Cerrados, principalmente? Essa é uma pergunta-chave para mostrar como essa balança está aqui no Piauí, a balança entre produzir e preservar. Hoje nós plantamos aqui no estado do Piauí 1,7 milhão de hectares, então 1 milhão e 700 mil hectares. Mas todo agricultor aqui ele tem que cumprir com a legislação vigente, que é com o Código Florestal Brasileiro. Então, a partir daí, ele destina para a preservação do meio ambiente mais de 7,8 milhões de hectares. Significa dizer que, mais ou menos, para cada hectare que a gente tem para a produção agrícola, nós temos outros 5 hectares para a preservação do meio ambiente. Isso mostra, assim, de forma inequívoca, que a produzir e preservar aqui no estado do Piauí estão em muito bem obrigado, em muito bom equilíbrio. Então, de cada 6 partes, uma é destinada à produção, Exatamente. O resto é destinado à preservação. Exatamente. Bom, esse dado quebra um pouco uma ideia que está na cabeça de muitos de nós de que a produção de soja, a produção de algodão, a produção de grãos de milho acaba com o meio ambiente. É isso? Por que não conseguimos resolver isto? Nas nossas cabeças, né? É muito pelo contrário. Além da produção de soja, de milho, de grãos propriamente dito, ele trazer esse benefício da preservação do meio ambiente dentro da propriedade rural, ainda tem uma melhoria de todo um ambiente daquela produção. Porque a soja, por exemplo, ela tem grandes potenciais de melhorar a fertilidade do solo e tornar esse solo disponível para novas culturas que venham na rotação com ela. Ou seja, o solo não fica inútil. De forma alguma. Ele está cada vez mais produtivo e cada vez mais fértil. Tanto que quanto mais você produz numa área agrícola, maior vai ser a produtividade dela ao longo do tempo, conseguindo produzir cada vez mais no mesmo espaço de terra. Por que o produtor, embora sua pesquisa tenha sido feita muito mais assim, em campo, mas por que o produtor não faz um aumento, portanto, da área plantada no Piauí? Isso leva em consideração diversos riscos que estão dentro do conceito agrícola propriamente dito. Então, para você abrir uma nova área agrícola, tem um potencial de investimento, de abertura de novas áreas. Então, o mercado hoje está muito instável de acordo com a economia global do Brasil, né? Então, a abertura de novas áreas são investimentos pesados, maciços, que os agricultores fazem com um longo prazo de retorno. Então, ele tem que olhar também um pouco do cenário nacional, tudo, para conseguir identificar qual vai ser a melhor oportunidade dele de ter uma nova expansão agropecuária. Essa área produzida que o senhor coloca, essa área preservada no estado do Piauí que o senhor está colocando, ela dá também uma outra interpretação, a possibilidade potencial que o Piauí tem de estender um pouco mais a sua área plantada. Como é que se vê na Embrapa e os pesquisadores veem o Piauí em relação ao futuro na produção agrícola? Isso, a gente vê o Piauí com um grande otimismo, porque além de ter esse percentual de 20% que ele é obrigado a deixar para a preservação do meio ambiente, ele tem um excedente muito grande dentro da propriedade. Então, significa que ele tem uma reserva que potencialmente pode ser utilizada para a conversão de novas áreas agricultáveis. Além de converter novas áreas, ainda existe muito empenho e muita pesquisa para ganhos em produtividade e intensificação dessas áreas. Então, é como produzir cada vez mais no mesmo intervalo de terra, no mesmo pedaço de terra, de forma a ter maior produtividade das culturas e maior intensidade no uso da terra, conseguindo colher 2 até 3 safras agrícolas no mesmo local. Aumentar a produção num espaço de terra menor, Exatamente. o menor possível. Agora, doutor Galvão, por que o produtor, ao longo do tempo, tem tido dificuldades de convencer a população de que ele também precisa preservar uma área para garantir não só a sua produtividade, mas garantir a preservação ambiental? Para um esclarecimento ainda maior, que é prazer estar aqui, Joelson, participando aqui desse evento, conhecendo o Piauí hoje, dizer, muita vontade a gente tinha, e esclarecendo a população que nos assistem, porque o doutor Gustavo colocou que cada 6 hectares, 5 está preservado, está utilizando 1.
A lei permite a ser usada a cada 5, 4. Então são 80%. E você veja que é o inverso do que o produtor aqui do Piauí está usando hoje. Então, para conhecimento, porque daqui a pouco eu acho, mas tudo isso não. A lei dá direito a cada 5 hectares, hoje aqui no estado do Piauí, na maior parte do Brasil, a região Nordeste, a região Sul e a região Leste, de você usar até 80% da tua área para a produção agrícola. E quando nós falamos em produção agrícola, que todo cidadão lembre que aquilo que vai à mesa dele todo dia vem desses produtores. Certo. Seja arroz, seja feijão, seja leite, seja carne. Então, isso é uma coisa que nós estamos tratando de alimentação. Então, a gente vê essa celeuma toda ambiental, que bate cá, bate de lá. Na prática, não é um ambiental que incomoda o mundo. Porque se incomodasse, o europeu não tem uma APP. O que é uma APP, para quem não sabe? Aquela proteção que você tem ao redor das nascentes, ao redor dos rios, ou seja, ela em forma de cerrado, ou seja, em forma de floresta, dependendo da região onde está. E a própria reserva legal, como a nossa lei brasileira, hoje no cerrado, aqui dessa região, ela permite que você use 80%, está sendo o inverso. Não está se usando nem 20%. Isso incluindo a pecuária junto, se eu não me engano, aqui do Piauí. O senhor, aliás, produz e representa uma região que é o Mato Grosso, que está no centro dessa discussão da preservação ambiental, junto com o Amazonas e outros estados. Como é que isso tem sido tratado lá? Isso tem aumentado tensões entre produtores e defensores do meio ambiente? Isso sempre houve e sempre haverá, porque existe o radicalismo, dizer, acaba virando pelos dois lados, porque eles não estão respeitando a nossa própria lei. Mato Grosso já tem uma legislação bem diferente daqui do Piauí. A exemplo, nas nossas áreas de cerrado, lá é permitido o uso só de 65%. Ou seja, cada 3 hectares você pode usar 2. Aqui, cada 5 você poderia utilizar 5. E na área de floresta, aí que ela vem a penalizar muito mais ainda o proprietário, que lá é o inverso do que teria aqui no Piauí na área de floresta. A cada 5 hectares lá você tem direito a usar um único hectare. Então lá 80% na área de floresta da Amazônia, legal, a Amazônia num todo, e aí vem aquela história da Amazônia legal, que pega aqui parte do Maranhão, pega Tocantins, pega Mato Grosso, subindo Zé ao Norte. Então existe uma lei muito mais rígida, coisa que o mundo não existe. Então se criou, dizer, uma guerra em cima dessa parte ambiental, mas na verdade é para nos impedir economicamente que o país desenvolva. Porque nós temos aqui todas as riquezas imagináveis, seja aérea ou seja no nosso subsolo. E países aí, principalmente europeu, não têm interesse que o Brasil chegue ao ponto que ele possa chegar. No norte do Mato Grosso, a produção agrícola, dependendo do tipo de produção, ela está inviável em função dessa legislação nova? A nova legislação da Amazônia? Não vamos dizer que esteja inviável, né? Porque existe uma legislação que você enquadrou ela e adequou ela para junho de 2008. Então já tínhamos áreas a maior aberta, porque até aquele período você podia abrir ou converter sua área até 50%. Inclusive, quando foram para lá os primeiros moradores, para você poder obter o título, você era obrigado a abrir a área. O INCRA te dava, mas se você não fizesse a conversão da área para produzir, seja grãos aí, seja fazer agricultura ou fazer pecuária, você não ganharia o título. Então, quer dizer que o governo próprio, na época, incentivou. Inclusive, as próprias aberturas de área, hoje se virou essa celeuma aqui, por conta de doenças, por conta das APP, mandava abrir as beiras de água e as famílias se assentarem aí para você poder eliminar o mosquito da febre amarela. Época, né? Justamente, não, era lei. Pois era lei. Se fosse para colonizar a lei do governo federal para você poder evitar que você tivesse febre amarela, tivesse a própria dengue, que é uma coisa mais nova, a doença de dengue. Mas a própria malária pedia para você fazer a eliminação da vegetação justamente no entorno das águas, para evitar doenças nas pessoas. É outro conceito, né, doutor? E é a realidade, porque quando você morar ao redor da água, se ela está fechada, é onde concentra mais o mosquito que transmite a febre amarela, hoje praticamente mortal de quem pega a febre amarela ainda, felizmente, e a própria malária, né? Então isso era um conceito, já que a SUCAM, da época, fazia e ela cuidava isso, que o cara obrigava o cara a abrir ali onde ele fixava a residência, se não tinha energia, não tinha nada, tem que fixar ao redor de uma água, para poder beber, ter onde você se alimentar aí. Você veja que então, não tem vida fácil, nem pesquisador, hoje, nem produtor, né? E hoje até virou tudo, né? Varia. Justamente. Numa época em que era preciso desmatar para proteger contra o risco da malária, hoje já se fala em preservação dessas áreas. A vida é dura, a vida é dura. Mas a beleza disso foi a pacificação do Código Florestal, que diz que o agricultor que cumpriu a legislação vigente à época, ele não cometeu uma infração, portanto. De 88 para trás ele é protegido. Exato, ele não pode ser punido por ter cumprido com a legislação
2008, no caso, né? 88 era a nossa Constituição, 2008, junho, maio de 2008, onde você consolidou o marco temporal de você definir. Mas de 88 para trás? Se ele cumpriu com a legislação vigente, está tudo ok. Tá. E de 2008? É marco? Daí para frente ele tem que respeitar as condicionantes do Código Florestal, que são os percentuais de 20%, 35% ou 80% de preservação. Entendi. Olha, eu queria agradecer vocês. Esse debate continua na Assembleia, no Teatro da Assembleia, daqui a pouco à tarde, tratando dessa questão da preservação ambiental versus produção agrícola. Vamos entender esses números, tá? Quanto mais entendemos, mais qualificados estamos para discuti-los. Doutor Spadotti, muito obrigado pela presença. Agradeço. Doutor Galvão, muito obrigado também. Bom debate hoje à tarde lá na Assembleia Legislativa.